por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Hoje eu recebo Moema Blatt, que é a responsável técnica do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, vinculada à Prefeitura de Cuiabá. Olá, Moema, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Moema, me fala um pouquinho dos trabalhos desenvolvidos por esse centro. Qual é o objetivo deste centro? O centro ele tem consolidado as informações estratégicas para o enfrentamento de emergências de saúde pública, como é o caso que foi decretado na situação da microcefalia relacionada ao vírus Zika. Não causada, relacionada. E essas informações estão sendo agora o maior foco, maior ênfase, não vamos nem falar em foco, a maior ênfase é nas imagens que foram capturadas no trabalho realizado num bairro de Cuiabá, no caso o bairro Pedra 90. Então nós analisamos essas imagens que foram fotografadas pelo drone e em cima dessa análise nós selecionamos os focos mais críticos para então que haja uma intervenção integrada dos vários setores da Prefeitura de Cuiabá que tenham a ver com a resolução daquele problema constatado. E quais pastas são essas que estão trabalhando de forma integrada para se diagnosticar e trabalhar em cima da possível relação do mosquito Aedes aegypti com a microcefalia? Na verdade, o mosquito Aedes aegypti, ele está relacionado sim ao Zika, e a Zika é a microcefalia. As pastas, assim, a princípio, são praticamente todas, né, porque o serviço público, a política pública, ela tem essa coisa da integração, mas a pasta da limpeza urbana é muito importante, recolhe aquele lixo que a população não tem para onde destinar. Temos a pasta da educação, com as ações que eles fazem em relação à dengue, agora já voltadas ao mosquito. Temos a pasta da ordem pública, que tem um poder muito grande de nos ajudar com uma força que a saúde não necessariamente tem para conseguir resolver alguns problemas. O meio ambiente, que em alguns casos os focos são um crime ambiental. Então, assim, à medida que você vai descobrindo e aprofundando, filtrando mais o problema, você vê que o envolvimento é cada vez maior de todos. Tem que ser, né? Você falou dos pontos considerados mais críticos. O que seria esse grau de preocupação do poder público em relação aos focos detectados? É difícil mensurar o grau de preocupação, porque a situação é muito dramática, porque envolve vida de uma angústia de uma gestante e a vida de alguém que está vindo aí do futuro, né? É importante ressaltar que a imagem que o drone capturou, ele denomina de foco, mas na verdade aquele foco denominado pelo drone é uma área onde existem vários criadouros. Então, um foco pode significar um número imenso de criadouros. Então, se nós detectamos 101 críticos, nesses 101 críticos foram aqueles que visualmente nós vimos assim, 50% de um lote ou de um quintal tomado de sucata, de uma série de coisas que tinha lâmina d'água. Por isso foi capturado. Então, um foco desses são muitos criadouros. Então, a criticidade, a complicação, o nível de preocupação é muito grande. A gente falou no início da entrevista da possível relação do Zika vírus com a microcefalia. Como tem sido esse trabalho de conscientização das pessoas, de orientação às pessoas dessa possível relação, especialmente as mulheres gestantes, que eu acho que é o público mais preocupante? Esse realmente é o público preocupante, né? Porque a gente cresce ouvindo falar que criança é o futuro do país, né? E aí a gente vê crianças já nascendo com grandes possibilidades de limitações. Então, hoje o trabalho se destina, tem duas ênfases, né? Dois braços de trabalho principais. O Aedes aegypti, combater a ele, já que ele é comum a 3 doenças, cujos vírus circulam aqui.
e a gestante principalmente para que ela se proteja, porque se ela tiver zika, a possibilidade de dano ao bebê é muito grande e não há o que fazer, a não ser depois a assistência, infelizmente. Então a gestante precisa entender que ela está correndo muito risco, é se proteger. Isso é a única maneira preventiva que a gente tem hoje. O resto é mitigação, é minimizar o dano. Essa proteção diz respeito não somente à limpeza dos terrenos, baldios, em casa, falava há pouco, o próprio reservatório da geladeira pode ser um foco, mas também a questão de repelentes, como funciona esse trabalho de orientação? A proteção individual, no caso da gestante, ela tem que ter essa proteção individual. Ela tem que evitar partes do corpo expostas à picada do mosquito. Então, ela deve, de preferência, usar manga mais longa, calça comprida, não deixar um pedacinho do pé de fora, porque o Aedes aegypti, ele ataca mesmo, e nisso pode haver transmissão. Estão acontecendo casos de zika, cerca de 20% dos casos só é que tem sintomas, 80% podem não ter. Então, muitas pessoas podem ter, isso passar despercebido, mas o mosquito pode picá-las e transmitir. Então, essa gestante tem que ter a sua proteção individual e inclui-se na proteção individual a proteção da casa dela, telagem de janela, uso de mosquiteiro, enfim, tudo que possa evitar o acesso da fêmea, né, que é quem faz a picada, para o sangue, né, para picar essa gestante e possivelmente transmitir o zika. Há também uma sala de situação da microcefalia instalada em Cuiabá, justamente para se debater os possíveis diagnósticos, como têm sido os prognósticos apontados nessa sala de situação. Difícil falar em prognóstico, né, porque no momento pouco se sabe a respeito do zika, dos danos do zika. Sabe-se que há danos no sistema nervoso, isso é muito grave. Então a sala de situação busca traçar os melhores caminhos para cada setor envolvido, debater dificuldades, encontrar caminhos. Agora, no momento o que se faz no Brasil hoje é traçar um cenário da situação do zika relacionada à microcefalia. Pouco se sabe a respeito do vírus, pouco se sabe a respeito do que vem por aí. No momento, é identificar os casos de microcefalia e ter um acompanhamento adequado quando ainda na gestação ou depois do nascimento e proteção. Entender que essa situação é muito grave. E ainda novidade. Moema, para a gente encerrar nosso bate-papo, nos fale um pouquinho do trabalho feito também junto às crianças. A gente muito tem falado das gestantes, dos possíveis casos de microcefalia, dos bebês que estão por vir. Mas aqueles recém-nascidos de poucos meses, fala-se até de crianças com 7 anos que podem sim desenvolver problemas neurológicos. Há algum trabalho, alguma ação, alguma discussão envolvendo esse público? Não, existe um protocolo tanto de vigilância à microcefalia, que seriam as situações preventivas, na qual nós atuamos, e também de protocolo de assistência, né? A partir do momento de identificada, essa gestante passa a ter um pré-natal diferenciado, mais acompanhado, e essa criança, após o nascimento, ela tem que ter todo um acompanhamento, principalmente a estimulação precoce, porque não se sabe que nível de dano ela vai ter. Agora, é importante dizer que circula muita coisa a respeito, muita mentira de gente que não tem o que fazer, né? Então, de vincular, por exemplo, a questão das vacinas de rubéola. Nem se vacina gestante contra a rubéola, né? Mas essa questão de que crianças com 7 anos e idosos estariam... Não há nada oficial a respeito. Não sabemos se pode vir assim. Como diz, tudo é novo, mas até o momento não há nada de oficial. E o Ministério da Saúde, o objetivo nosso é trabalhar de maneira bem transparente, não é esconder nada, porque é justamente levando informação que a gente tenta diminuir ao máximo o impacto que esse vírus pode trazer para a vida das pessoas. Para encerrar nosso bate-papo, então, gostaria que você falasse para o nosso público quais medidas devem ser adotadas de pronto para evitar ou minimizar os impactos do Zika vírus em nossas residências. De pronto, o que a gente precisa fazer, as pessoas, todos nós, é entender que é sério, que não é brincadeira e que cada pessoa que mantém um criadouro que dê uma larva do Aedes aegypti na sua casa é responsável, corresponsável por aquela criança que venha nascer com a microcefalia.
Não há outra coisa a ser feita. É pensar na sua responsabilidade. Então vamos lá, pessoal, limpar, né, os criadouros, caixa d'água, até brinquedos espalhados pela casa. Qualquer espacinho com água parada pode se tornar um criadouro. Sábado é dia da faxina, 15 minutos por semana dentro de casa, eliminando o criadouro. A gente já está sendo responsável pela saúde e pelo futuro do Brasil, né? Tá certo, Moema, a gente agradece imensamente sua participação aqui na RD TV. Eu que agradeço a disposição de vocês. Obrigada. Bom, é isso, você continue nos acompanhando, tanto no portal RD News, como também no canal do RD TV no YouTube. Compartilhe esse e outros vídeos para que as pessoas se informem cada vez mais sobre esses assuntos. Continue com a gente no rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web todo dia.